Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafaela Valente, eu sou psicóloga e hoje eu tô numa série de lives, hoje é a segunda live dessa série sobre autoestima. Ontem eu falei com vocês sobre o que é autoestima enquanto conceito básico, o cerne, o que representa de verdade essa autoestima. A gente se priorizar, se colocar como prioridade na nossa vida, nos tratarmos com amor. E falei também sobre a questão da autoimagem, o que é que está lá no núcleo, no primordial da autoimagem. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho com vocês falando sobre dependência emocional. Tá ligado diretamente com uma baixa autoestima. Quando a gente tem baixa autoestima, a gente vai se sujeitando a todo tipo de relação. Então a gente se cala, se encolhe, se anula, tudo para caber no mundo do outro. E por quê que acontece isso? E isso, gente, acho importante deixar claro que não é só uma questão de... que acontece só em vida de casal, não, tá? A dependência emocional, ela pode acontecer com filhos, com marido, com namorado, com chefe, com pais, amigos, tá? Ela não se restringe à relação de casal. Hoje eu até vou falar bastante sobre a relação de casal, porque é a mais comum, mas ela pode ser em qualquer relação, tá? E onde é que nasce isso? Lá na nossa infância. É tudo na infância, desde o período intrauterino, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, até os 7 anos principalmente, tudo que a gente vivenciou nesse período. E lá para a criança ela nasce muito pura, completamente virgem. E lá para a criança, tudo que aconteceu ficou gravado de uma maneira muito profunda. Então, às vezes, a ferida de abandono, a ferida de rejeição, essas duas são as principais, né? Abandono e rejeição. Tem feridas de injustiça, que também é uma muito, muito forte, quando o pai abandona, quando, enfim... aconteceram abusos, situações mais traumáticas. Então essas 3 feridas, elas são bem presentes, né? Esse buraquinho dessa falta que ficou lá atrás já faltou. E para a criança pode ter acontecido algo grave, algo forte, um trauma realmente? Pode, mas pode ter sido também algo muito simples. Porque para a criança tudo era muito grande. Então às vezes um dia que o neném chorou de fome e a mãe demorou vir dar mamar para ele. Ali ele já pode ter, ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Até uma certa fase do bebê, até mais ou menos ali pelos 8 meses, ele não se reconhece como um ser separado da mãe. Ele acha que ele e a mãe são uma coisa só. Os dois são uma coisa só. Então, às vezes ele chora e a mãe não atendeu naquela hora. Pode ser assim também. Esses traumas mais sutis, mais leves. Não importa. Todos nós temos em alguma escala, em alguma proporção. Tá? Agora, eu gosto muito do olhar que o Lacan tinha, né? O Lacan, ele foi um psicanalista da época de Freud, eu me identifico muito com ele, que ele falava que esse buraco, essa falta que ficou em todos nós, ela já ficou, já era, não tem mais o que fazer, tá? O máximo que nós, apenas nós, podemos fazer com esse nosso buraco, Lacan dizia, é passar o dedinho ali e fazer um carinho, porque ele já ficou. Nem mesmo os nossos pais podem fazer mais nada, já passou, já era, já ficou. E nós, como adultos, maduros emocionalmente, precisamos tomar consciência disso, olhar para a nossa história de vida, ressignificar as dores dessa criança, para que essa criança siga com a gente num lugar saudável. É maravilhoso o que a gente recebe da nossa criança interior. Aliás, a gente precisa sempre trazê-la conosco para o nosso dia a dia. É fundamental que ela faça parte da nossa vida, porque ela é que vai trazer leveza, ela é que vai trazer alegria, confiança. Enfim, é muito poderoso uma criança interior saudável conosco. Agora, quando a gente fica preso lá na dor da criança ferida, aí é desastroso. E uma das principais consequências disso, de ficar preso na criança ferida, é a dependência emocional. Porque aí a gente cresce com uma crença de que a gente precisa sempre está agradando o outro para que a gente seja amada, aceita e reconhecida.
Então a gente fica fazendo tudo para o outro nos amar, nos aceitar e nos reconhecer. Só que é uma distorção, é uma ilusão. Não é assim que acontece, não é assim que o outro vai realmente nos amar. Não é nos anulando. Aliás, acho até que eu comentei ontem, né, na live com vocês, a psicologia da atração, cada dia mais ela comprova que para o nosso poder magnético de atração aumentar, depende da nossa autenticidade, da nossa espontaneidade. Quanto mais espontânea e autêntica a gente for, mais atraente e magnética a gente vai se tornar. Não é se encolhendo e mudando a sua essência, traindo a si mesma, passando por cima de si. Não é assim que você vai ter o amor do outro. Mas enquanto a gente está lá presa na criança ferida, a gente tem essa crença de que sim. De que, sabe, coisas simples vão gravando lá na infância. Quando a mãe super elogia, o dia que a gente faz tudo bonitinho, que a gente fez a tarefa certinha, que a gente comeu tudo, e aí ela vai e elogia, naquele dia a gente tem mais atenção, e aí a gente vai crescendo com isso gravado. Como se para ter o amor do outro, para ter a atenção do outro, a gente precisa fazer tudo como o outro quer. Só que isso é distorção, tá? Não é assim que funciona. Mesmo porque as relações que se desenvolvem a partir desse lugar de carência afetiva, de dependência emocional, elas são relações superficiais. Porque você não está se colocando por inteiro. Você não está sendo você. Entende? Não dá para aprofundar muito nesse tipo de relação. Então, a dependência emocional, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência para sair de um padrão de dependência e nos tornarmos independentes emocionalmente, é olhar para a questão da criança interior simples. Olhar para a nossa história com um olhar generoso, sabe? Ressignificando, valorizando tudo que a gente passou para chegar até aqui. Cada um de nós tem um propósito, tem uma história única. Cada um de nós tem uma razão de estar aqui. Eu costumo dizer que a gente não está aqui a passeio, e não estamos mesmo. Quem ainda acha que está perdendo tempo. Ok, respeito, mas não estamos aqui a passeio. E como que a gente faz para reconhecer se a gente tem dependência emocional ou não? Sabe quando, além de se sujeitar, se calar, se diminuir, isso é básico, né? Quando você se sujeita, se cala, se diminui para caber no mundo do outro, esse é um sinal até um tanto óbvio. Mas quando você está numa relação e às vezes você fala assim, eu não gosto mais muito dele, mas eu estou completamente dependente emocional, financeiramente, ele que paga minhas contas, ele que banca tudo, tá bom assim. Esse mais, ele sempre vai estar ligado com um ganho secundário, tá? Ele mostra ali que você está na relação pelo ganho secundário. Então, outro exemplo, assim, a relação tá meio ruim, tá desgastante, tá desgastada, tá pesada, já tem um tempo que não tá muito bom não, mas o sexo é muito bom, e aí eu vou ficando, pelo menos esse aqui eu já conheço, já sei os defeitos dele, já conheço, e aí vai se sujeitando, vai acostumando com migalhas. A gente merece muito, a vida é muito abundante, é muito próspera, só depende da gente assumir o nosso devido lugar, se apropriar do nosso poder. Eu não sou muito a favor de empoderamento feminino, não, porque eu acho que acabou caindo muito numa luta de classes, de uma forma geral. Mas esse empoderamento da gente se apropriar de quem nós somos, da nossa essência, isso sim. Para todos nós, seja homem, seja mulher, esse se apropriar da nossa essência, da nossa verdade, isso é sim muito importante. Então, maneiras, né? Mais maneiras da gente perceber quando está numa relação de dependência. Quando tem ainda dependência emocional. Dificuldade em dizer não, medo do julgamento, medo do que vão pensar, aquele sentimento de não se sentir vista e mesmo assim você continua na relação. Quando você fica naqueles namoros, vai e volta toda hora, porque você está sempre com a esperança de que o outro vai mudar, é uma dependência emocional. Questões desequilibradas com a comida é dependência emocional. A compulsão alimentar mostra que tem uma dependência emocional.
vícios de uma forma geral, álcool, cigarro, vícios com Netflix, quem está maratonando Netflix um atrás do outro, fugindo da vida, baixa autoestima, tem também dependência emocional. E aí, como não quer olhar para si, projeta a vida numa fantasia, né? Tem pessoas, outro dia eu atendi uma jovem, a moça não tinha nem 20 anos, foi bem recente. E a questão dela era essa, pelo menos ela já chegou sabendo que ela tinha dependência emocional. E o caso dela, a dependência emocional dela era com uma amiga. E se a amiga não respondesse a mensagem no WhatsApp na hora que ela mandava, ela já começava a imaginar 1001 coisas dentro da cabeça dela. E começava a se diminuir, começava a achar que era por isso, que era por aquilo, que era por aquilo outro. É uma dependência emocional e é muito comum, tá? É muito comum. Pessoas que se você não responde o WhatsApp na hora, a pessoa começa a achar um monte de coisa, ela começa a contar um monte de historinha lá na cabeça dela. Deixa eu pensar mais exemplos que eu poderia dar. Falas, né? Vou trazer umas falas assim. Quando você diz, eu nunca gostei muito de mim, ou então, uma que é muito comum, eu me apego fácil demais, eu amo demais e depois eu sofro demais. É dependência emocional. Quando você vai se anulando no relacionamento e você vai deixando de ser você e vai fazendo do jeitinho que o outro quer, às vezes até muda o jeito de vestir, o jeito de falar, né? Ele critica que você fica muito espontâneo, muito solto, dá muita risada e aí você vai se contendo ali para ser moldada no que ele quer. E aí tem uma perda da identidade, depois a pessoa fica perdida, não sabe nem quem é. Não sabe nem mais o que gosta. Tudo isso são sinais de que tem sim uma dependência emocional. Agora, por que eu decidi fazer essa série de lives essa semana? Né? Ontem eu trouxe a questão da autoestima com a autoimagem e hoje eu estou aprofundando na dependência emocional. Porque para a gente ter sucesso na vida e prosperar em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa sair desse lugar de dependência emocional e assumir o nosso poder pessoal. E quanto mais rápido, mais cedo fizer isso, melhor é. A gente precisa ter um projeto de vida, a gente precisa curar essas feridas. Embora acaba que vez ou outra eu sempre estou trazendo essa questão da criança, porque gente, a gente precisa olhar para essa criança ferida, não tem outra maneira. Mesmo quando eu faço a mentoria, que é totalmente focada em treinamento mental e desenvolver inteligência emocional, um dos primeiros módulos, talvez até mais de uma aula, eu fico ali na criança, porque a gente precisa, é o núcleo. Não adianta querer avançar, não vai sustentar. Fica bom até um certo tempo, depois cai no padrão de novo. Tá? Então precisa sim curar essa bendita dessa criança. Agora tem muitas técnicas. Uma observação que eu tenho feito enquanto psicóloga. Tem momentos que a gente precisa sim revisitar essa criança, acessar dores, compreender para poder transcender e superar. Mas um jeito muito prático da gente curar a criança de uma vez por todas é a mulher adulta assumindo o que tem que fazer. Sabe? Sair da fantasia da criança, de que vai ganhar, de que vai chegar o príncipe encantado, de que vai chegar o salvador, de que as coisas vão cair do céu. Sair dessa fantasia. Tá? É na prática. Não precisa mais ficar nem futricando lá muito, revivendo dores, não. Assuma o que tem que fazer. O que tem que fazer? É isso que tem que fazer? Então vamos fazer. É a melhor maneira. A melhor maneira que eu tenho percebido e aprendido de curar a criança é a mulher adulta assumindo cada vez mais o comando. E aí tem toda aquela questão de otimizar tempo, de como que clareia o objetivo, que eu sempre estou falando com vocês, e semana que vem eu já quero entrar mais nisso. Mas essa semana eu realmente vou me dedicar um tempo para esse núcleo, para que a gente compreenda bem, e de verdade, de uma vez por todas, que cada um de vocês que estão aqui me assistindo, que eu também refaça esse compromisso comigo, aproveitando que a gente está nessa energia já de fim de ano, de nos colocarmos
Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Essa frase precisa ser uma verdade dentro de vocês, dentro de cada um de nós. Quando a gente se coloca como a pessoa mais importante da nossa vida, as relações ficam leves. Porque aí eu vou amar o outro, eu vou dar para o outro aquilo que eu tenho de melhor. Porque é gostoso amar, porque eu estou transbordando amor. Eu não vou dar interessada que ele vai pagar minhas contas. Eu não vou dar um amor que no fundo não é amor. Isso não é amor. Quando a gente não tem nem pra gente, não vem com essa conversa. Eu não caio nessa mais de jeito nenhum. Se a pessoa não tiver amor pra ela, que amor é esse que ela vai me dar? Se nem ela tá se colocando em primeiro lugar. Ela nem ela tá cuidando direito, ela tá se valorizando, vai me valorizar? Não vai. Pode ter certeza. Mais dia, menos dia, as garrinhas estarão de fora. As relações ficam leves. Percebem a diferença? Como que é bom quando você simplesmente está com o outro, não é para a ilusão de tampar ou de preencher um buraco, um vazio. Não, você vai estar com o outro para transbordar, para multiplicar na sua vida. Há um tempo atrás eu falava de somar, hoje em dia nem somar mais. Tem que chegar multiplicando já. Claro. Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa de verdade se apropriar do nosso poder e nos colocarmos em primeiro lugar na nossa vida. Aí fica leve, as relações ficam leves, as pessoas têm prazer de estarem ao nosso lado. Por quê? Porque a gente está inteiro, a gente está preenchido. Nós mesmos já tomamos consciência de que nada nem ninguém vai preencher esse buraco, esse vazio. A gente tem que botar isso na cabeça. Ele vai acompanhar a gente sempre. A diferença é que a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo o nosso projeto de vida, vamos tendo nossas conquistas, nossas realizações. E esse vazio, ele visita cada vez menos a gente. Mas vez ou outra, não tenho dúvida. Pode ser o maior bilionário, a pessoa mais bem-sucedida, realizada, bem casada. Vez ou outra, esse vazio visita. Ficou. E só nós é que precisamos ter essa consciência, porque nós é que vamos poder dar esse colinho ali, fazer um carinho e falar, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí falar para essa nossa criança, né, quando vier esse sentimento, esse vazio, uma insegurança, que tá tudo bem, que agora ela tem a mim, né? Ela tem a você para contar, que você já cresceu, você pode cuidar dela nesse momento. Ela não tá mais sozinha, você não é mais criança. E assim, a gente vai acolhendo, vai significando, porque senão as relações caem num padrão de dependência. Tem pessoas que têm padrão, elas só atraem um perfil de relacionamento abusivo. Só atrai pessoas tóxicas. E não tenham dúvida, quando se trata de frequência vibracional, a gente ouve sempre, né, desde sempre, que os opostos se atraem, mas quando se trata de frequência vibracional de pessoas, a gente pode até, o oposto pode até se atrair em questões mais visíveis, mas em termos energéticos, semelhante atrai semelhante. A gente vai vibrar alguém que está na mesma ressonância que a gente. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ela trouxe isso para o consultório, né? Ela falou, nossa, é impressionante como o universo traz a pessoa certa, né? Porque ela está no momento de um desajuste ali nas finanças, um pouco desequilibrada, assim, né? Começando a experimentar ali uma escassez, e ela atraiu uma pessoa que está exatamente nesse mesmo lugar, com as finanças todas bagunçadas. É assim. Às vezes não exatamente assim. Então, às vezes se a pessoa atrai um perfil abusador, um padrão tóxico, é porque ela está na dependência, ela não está se valorizando, ela está se diminuindo, ela está aceitando, se sujeitando a qualquer migalha, porque ela não confia nela. Ela acha que não vai conseguir nada melhor, ela tem medo de não dar conta. Só que tudo isso, gente, o que eu quero que fique claro para vocês é que são distorções. O universo é abundante. A hora que a gente entende isso, sabe? Cada dia fica mais claro. Eu tenho refletido muito acerca disso e qualquer hora vou ter esse bate-papo aqui com vocês sobre espiritualidade. Porque é esse lugar de conexão, de voltar pra gente, sabe? De saber que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Se a gente não está vivendo uma vida da melhor maneira possível, é porque a gente não está no nosso devido lugar.
a gente não está se valorizando, a gente não está tomando posse do que é nosso. Está aí nessa distorção de passar, de se sabotar, de se trair, de passar por cima da sua essência, da sua verdade, para querer agradar o outro. É nessa crença distorcida. A gente precisa dar conta dos nossos boletos emocionais e dos nossos boletos financeiros. E aí o outro, ele vem para somar, para multiplicar, para partilhar a vida juntos, para compartilhar. Tem uma coisa que as historinhas aí, os contos de fadas não contaram, é que um casamento, no caso de relacionamento afetivo, de vida de casal, é uma escolha de viver a vida juntos. Não vai ser conto de fadas, não vai ser tudo bom sempre. Me dá uma escolha, uma decisão, e vão enfrentar a vida juntos. Mas para isso, precisam ser duas pessoas inteiras, para ter uma relação saudável. Porque também tem um detalhe. Para todo dependente, tem um codependente. Tá? E isso vale para tudo. Inclusive para pessoas que são dependentes químicas, alcoólatras, que têm qualquer vício. Ele é o dependente explicitamente, mas ali no contexto familiar dele tem algum codependente que está nessa ressonância, que está mantendo esse padrão ali. É sempre assim, tá? Para um dependente sempre tem um codependente. A gente atrai esse perfil, enquanto não mudar algo em nós, não virar essa chave em nós. Ontem eu comentei de um caso que eu atendi, na verdade. Ela já dei alta. Ela veio para o consultório para algo pontual, né? E ela fez a mentoria individual e ela chegou para ter força de sair de um relacionamento abusivo. Ela teve um casamento que foi completamente tóxico, muitos anos durou até que ela teve força e conseguiu sair. E logo em seguida o primeiro relacionamento dela, a princípio não parecia, mas logo com o tempo ela viu que era o mesmo padrão. Talvez um pouquinho mais leve, porque a gente vai melhorando um pouquinho, então às vezes o padrão vai melhorando um bocadinho. E ela começou a ver que realmente era muito tóxico, muito abusivo, que a dinâmica estava ficando cada vez pior, repetindo, só que o resultado cada vez pior. E foi assim que ela chegou na terapia, querendo força para conseguir sair da relação, porque ela toda hora ela voltava com a esperança de que a outra pessoa ia melhorar, ia mudar. Só que ela começou a adoecer fisicamente. Ela começou a ter doença autoimune. Ela começou a ficar frustrada, a se deprimir, a perder sono, a adoecer, porque vai adoecendo. E ela não tinha forças, mas ela já tinha clareza de que era um relacionamento abusivo e tóxico. Só que ela não tinha forças. E hoje ela está num lugar, ela conseguiu, muito rapidamente ela conseguiu ficar firme. E foi bem interessante, bem bonito de acompanhar o processo dela. E à medida que ela foi se reerguendo, se colocando em primeiro lugar de verdade, ela foi começando a se cuidar mais, ficou mais bonita e está indo atrás de realizar um sonho dela. E é muito lindo ver isso, uma pessoa que se apropria do seu valor. E nesse sonho, até uma das coisas, assim, a autoestima dela estava tão destruída que ela achava que ela não seria, ela estava na síndrome da impostora, ela achava que ela não seria boa o suficiente, que ela não ia dar conta. E ela precisava fazer uma prova, e nessa prova ela foi aprovada em primeiro lugar. É na Europa, um mestrado que ela sonha em fazer. E percebem quando eu falo de que é questão de conexão, da gente ressignificar nossa história, aceitar tudo como foi, tudo como é. Aconteceu, a nossa história foi, a gente não está condenado a viver reféns do nosso passado. A gente não está condenado, a vida daqui para frente. O que eu vou fazer daqui para frente? Só que para dar conta de sair de uma relação de dependência, seja com pai, seja com mãe, seja num trabalho, um emprego que às vezes você não gosta, mas está dependente porque ele paga aquelas continhas básicas suas ali para você sobreviver. E muitas pessoas estão se contentando em sobreviver por não ter força nesse momento.
E como que a gente faz para ter força? Fortalecendo a autoestima, se colocando em primeiro lugar, olhando para você de verdade como uma pessoa mais importante da sua vida e começar a fazer coisas boas. Pode continuar nessa relação de dependência? Pode. Livre-arbítrio, né? Escolhe, tá tudo certo. Cada um sabe de si. Só que vai pagar um preço. Para tudo nessa vida a gente paga um preço. Vai chegar lá na velhice, e aí? Vai olhar para trás, e aí? Qual foi a sua história de vida? O que você construiu? Que história você construiu? Como é a qualidade da sua família? É uma família de aparência para cumprir o protocolo? Como é o seu casamento? Tem amor? Tem namoro? Tem cumplicidade de verdade? Tem respeito? A conta vem, uma hora a conta vem. E muitas vezes, se adia muito, começa a vir com doença física. Porque a maior parte das doenças são de origem emocional. Então, uma hora, por algum lugar, vai ter que sair. Então fica claro o ganho secundário de quando eu permaneço numa relação, né, que eu falo assim, tá ruim, mas o sexo é bom. Tá ruim, mas ele paga minhas contas. Tá ruim, mas esse pelo menos eu já conheço, né? Vai que eu não acho ninguém melhor. Esse mais sempre quer dizer que tá na relação por dependência emocional e tem um ganho secundário. E aí tem o mais, que é bom a gente começar a identificar, e eu lembrei que tem o si também, né? Nesse caso, que eu até citei agora há pouco. E se eu terminar com esse e não conseguir nada melhor? Então esse aqui pelo menos eu já conheço. O que vem junto desse si? Mesma coisa com o trabalho. Mas e se eu saio desse trabalho e depois não consigo nada melhor? E às vezes é um trabalho super michuruca lá, que paga 2, 3 mil reais, 4 no máximo, dá para pagar aquelas continhas para sobreviver, e a pessoa se acomoda, vai ficando, tá frustrada, tá infeliz, não é o que ela queria, no fundo ela sente que ela tem mais potencial. O que está por trás desse si? Dentro desse si mora um padrão de escassez, uma crença de escassez. E como que faz para transformar isso? Começa a cultivar e alimentar a confiança. Isso a gente alimenta, gente. A gente escolhe. Vocês que já me acompanham, por que eu faço questão de postar água ali todo dia? Para lembrar vocês. Por que eu precisaria? Não faz sentido. O sentido é esse. Porque é uma das maneiras, é um ritual que naquele momento, na hora que eu acordo, a minha primeira água ali, o meu desjejum, eu coloco uma intenção, o que eu quero para o meu dia. Então, se eu começo a adoecer, vem uma gripe, um resfriado, alguma coisinha, o que é a primeira coisa que eu vou firmar meu pensamento ali? Eu imanto saúde. E naquele dia eu ancoro a minha vibração, porque tudo é vibração. Tudo é vibração. Não tenham dúvida disso. Aos poucos, assim, mas quando eu falo assim, né, não tenham dúvida disso, mas eu sempre gosto também de lembrar, não acreditem no que eu estou falando não, mas observem, vejam o que faz sentido e comece a observar na vida de vocês, na vida ao redor das pessoas, observem e vejam se faz sentido. Mecanismo de defesa, comodismo, é bem mais fácil acostumar com o si do que tentar o novo. Sim, porque a gente morre de medo do desconhecido. Então, às vezes é um sofrimento já conhecido, mas é conhecido. Só que como é importante a gente olhar para dentro e sair dessas distorções. Está tudo muito distorcido. É chocante ver como que está tudo tão distorcido. A gente, as pessoas de uma forma geral, está se acostumando com o doente, né? Ontem eu falei isso. Então, um casamento, um casal que se une, que escolhe compartilhar a vida juntos, aquele casal que vive com respeito, com reciprocidade, que realmente é um casal equilibrado, que vive em harmonia, eles viram exceção. Nossa, deram sorte, é um ou outro na vida que acontece assim. O certo de casamento, que virou até piada, é que casamento é horrível, né?
Ah, casamento é assim mesmo. Ah, mas é assim mesmo. Ah, casamento, é assim mesmo. Né? Não tem sexo, é assim, vira irmão, então vira sócio, para não fazer partilha, um vai aturando o outro. Já pensou? Envelhecer a vida com alguém que você está aturando? Ah, já acostumou? Ah, tá bom, tá bom. É. Então, a gente merece, sabe? A gente merece ter uma vida mais próspera em todas as áreas da nossa vida. A gente depende só da gente fazer acontecer. E quando eu falo isso, eu falo de um lugar que eu já vivenciei. Eu já fui nos piores lugares que vocês imaginarem. Eu já vivenciei, eu sei o que é. Eu não estou falando só porque eu estudo. Eu sei o que é. Eu sei o que é uma depressão, eu sei o que é estar com a autoestima destruída, eu sei o que é um relacionamento abusivo, tóxico, eu sei o que é viver com dependência emocional, com dependência financeira, com tudo quanto é coisa, né? Com sobrepeso, tudo isso. Né? Eu já vivenciei na pele, com escassez, muita dívida, muito medo de não dar conta. Só que quando a gente entende que a gente é esse voltar para casa, esse voltar para dentro, é por aqui esse lugar. Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla da autoestima e aprofundando com vocês. Amor próprio, a gente se colocar como a pessoa mais importante da nossa vida. E isso inclui tudo, porque a hora que a gente entende isso, aí a gente precisa assumir a responsabilidade e assumir a vida adulta, sair da fantasia da criança de que é tudo maravilha, de que é tudo fácil, de que não tem problema. Não, eles fazem parte, a vida é assim. Mas assumir a vida adulta, eu estou no comando, e aí cabe as escolhas. Eu preciso começar a escolher com quem eu vou conviver, o tipo de comida que eu vou me alimentar, afinal de contas é o meu corpo. É muito fácil, né? Eu sou a imagem e semelhança do Criador, o Criador está dentro de mim, não é assim? Que a gente aprende, que a gente sente, no fundo a gente sente. Agora eu sempre me pergunto, como que pode ter o divino Criador, supremo Criador de tudo que há dentro da gente, e a gente se trata mal pra caramba desse corpo, come só porcaria, se entope de remédio, toxina atrás de toxina. Isso é porque é o Criador, hein? Imagina se fosse qualquer coisa. Só que eu só sei que o outro só vai dar valor e nos amar de verdade quando a gente fizer isso primeiro com a gente. Não dá pra esperar que venha de fora, não. É de dentro pra fora. A hora que a gente aprende a se amar e a se valorizar, a se respeitar, aí o outro vai nos enxergar com esse valor. Mas enquanto a gente não enxergar a nós mesmos com esse valor, não vai ter. Então sair dessa postura da criança, de passivo, de inseguro, né? De que eu preciso sempre agradar, ser bonitinha, comportadinha, fazer tudo que o outro quer para que eu seja amada, aceita e reconhecida. O que acontece? Eu vou falando com vocês e vou lembrando, né, dos casos assim de consultório. Outro dia também, essa demanda de dependência emocional, de baixa autoestima, é o que, número 1, eu diria, tá? E aí uma moça chegou, né, ela chegou destruída, em frangalhos. Tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, mas não foi porque ela saiu, não. Ela estava com a autoestima tão destruída que ela aceitou tudo. Ela foi traída muitas vezes, foi enganada muitas vezes, humilhada muitas vezes, e ela sempre voltava, aceitava a historinha e ficava com a esperança de que o outro ia mudar. Sabe o que aconteceu no final? Uma dessas traições, ele preferiu seguir com a outra e largou ela. Claro, claro. A pessoa não tem valor nenhum. Quem que vai dar valor numa pessoa dessa? Que aceita tudo isso? Então lembrem disso, assim, né? A gente perder a nossa própria identidade para querer agradar o outro é um grande erro. Eu diria que é o maior erro. Principalmente nesse caso tanto de atrair o parceiro ideal, quanto atrair dinheiro. Porque as duas coisas são energia. Dinheiro é energia, pessoas são energia. E pra gente
quando a gente vai se curando da dependência emocional, a gente vai se curando também da financeira. Anda muito, é intrínseco, é muito misturado uma coisa na outra. Não dá nem para separar, assim. À medida que vai curando em um, vai curando no outro, tá? E aí, o que acontece nesse momento, à medida que eu vou me curando? Eu tenho para dar. Sim, Mari, as lives estão ficando gravadas, eu tô deixando sim. Eu estava dizendo, né, nessa questão do grande erro, que tanto para a gente magnetizar mais amor, um parceiro que vale a pena, como para a gente magnetizar e atrair mais dinheiro, sabe o que torna o nosso campo eletromagnético mais magnético para atrair tudo aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, que a gente merece? Quanto mais você for você, quanto mais autêntica, quanto mais espontânea, quanto mais você for você, mais você terá poder de atrair tudo que você quer para a sua vida. Porque você vai estar conectada com a sua presença, com a sua essência, com a sua força vital. Consequentemente, você vai estar conectada com o Divino Criador. Você vai estar alinhada com o fluxo do universo. E aí vem. Então, é isso. Eu não tô me delongando mais do que esse tempinho assim nessas lives, porque como eu tô fazendo todo dia, né? Pelo menos essa série da autoestima, essa semana, eu vou avisando de semana a semana, porque eu não sei ainda muito bem como vai ser. Eu senti muito forte de trazer essa questão da autoestima. Então essa semana eu dei início, né? Com essa série, de segunda a quinta. Hoje é a segunda. Ficarão salvas. Eu peço assim, quem assistiu aqui comigo ao vivo, quem assistir depois, deixem para mim comentários, tá? Eu tô aqui realmente assim com o meu propósito para estar mesmo a serviço. E quanto mais vocês me derem feedbacks, mais eu vou saber o que eu posso trazer de maneira que realmente acrescente vocês, né? E não simplesmente o que eu acho na minha cabeça. Não. Inclusive eu tô trazendo esse tema porque tá sendo assim, tá me chamando a atenção o número de mulheres com baixa autoestima, sem assumir o seu poder pessoal, se sujeitando a situações tanto no ambiente de trabalho, no financeiro, no afetivo, familiar, em todos os contextos, por não confiar em si, por estarem ainda presas nessa criança ferida, ou por estarem fora de ordem no sistema familiar, né? Então, o meu propósito de verdade é contribuir para que a gente assuma cada vez mais o nosso poder pessoal. Porque quanto mais pessoas, quanto mais de nós todos aqui estivermos conectados, a gente vai ter essa transformação no mundo como a gente tanto anseia, como a gente tanto quer. Acredito muito mais nesse caminho do que na indignação pelo que está acontecendo aí fora. Então é isso, gente. Muito obrigada. E amanhã eu vou seguir com a parte que acomete muito a síndrome da impostora. Aquela questão de não se sentir boa o suficiente, sabe? E aí os projetos vão sempre ficando para depois. Vai sempre procrastinando, sempre deixando para depois. Então amanhã nós vamos dar uma destrinchada nessa síndrome da impostora. Porque consciência é tudo. À medida que a gente vai tomando consciência, né? Como dizia Einstein, não dá mais para voltar ao tamanho original. Então, amanhã vai ser esse aspecto da síndrome da impostora. E na quinta eu vou encerrar essa sequência dessa série de autoestima, respondendo a caixinha de perguntas. Eu acho até que ela já saiu, eu vou colocar outra ali nos stories. Eu estou anotando todas que já foram colocadas até agora, então eu vou responder as caixinhas aprofundando mais do que o que eu respondo ali nos stories. E vou finalizar ainda mostrando o caminho, né? O que é que a gente precisa fazer tanto no nível profundo quanto na prática para realmente fortalecer essa autoestima. Mas é isso, é colocar em primeiro lugar. Muito obrigada pela presença de vocês. E sim, né? Sim, compartilhem. Porque a gente precisa. A gente é muito mais poderosa do que a gente pensa. E voltando, como eu digo, eu não sou a favor de empoderamento feminino nessa questão que virou luta de classes. Isso teve seu papel. Graças a isso a gente pode estar aqui. Mas de resgatar o nosso poder,
curar dessa dependência emocional e prosperar em todas as áreas das nossas vidas cada vez mais. Esse é o meu propósito. Então, contem comigo. Um beijo e até amanhã.